E aí, chegou a hora da gente juntar tudo o que vimos até agora. Pensa nessa conversa como a peça-chave que conecta todo o quebra-cabeça. É uma revisão, sim, mas é mais do que isso. É a síntese que vai de verdade consolidar a mentalidade de diagnóstico na hora de olhar para um gráfico. Olha só essa frase. Ela resume basicamente tudo. Um gráfico é um rastro, são as pegadas que ficaram para trás. Mas o rastro não é o animal. Olhar para as pegadas não diz para onde o animal vai em seguida, certo? E confundir esse registro do passado com uma bola de cristal é exatamente aí que a maioria das pessoas tropeça. Então, para a gente conseguir seguir esse rastro sem cair em armadilhas, vamos primeiro botar o dedo na ferida. Vamos identificar o erro fundamental, o que a gente pode chamar de a falácia do vidente. É fundamental ter isso muito claro. Pensa assim, um gráfico é um espelho retrovisor. Ponto. Cada candle, cada barrinha que aparece ali é só um registro do que já aconteceu. São transações que já foram finalizadas. É um documento do passado e não uma promessa do futuro. Ok, então se o gráfico não serve para prever o futuro, para que diabos ele serve afinal? Essa pergunta é o ponto de virada. É aqui que a gente para de focar no problema e começa a construir a solução. É uma mudança total de perspectiva. E a resposta é essa mudança de mentalidade. A gente sai da previsão e entra no diagnóstico. É parar de tratar a análise técnica como se fosse tarô e começar a tratar como se fosse um laudo médico, um exame. Olha que clara a diferença. De um lado, a mentalidade madura, que olha para o gráfico e se pergunta: e aí, o que vai rolar? É como ler horóscopo. Do outro lado, a mentalidade profissional, que olha o mesmíssimo gráfico e pergunta: o que esse relatório aqui está me dizendo? É como um médico lendo um exame. Uma busca adivinhar, a outra busca entender a evidência. E essa passa a ser a nossa missão. Cada candle não é uma promessa, é uma confissão. Isso mesmo, uma confissão. Ele confessa quem estava com mais força, onde o preço tentou ir e não conseguiu, qual foi o resultado da briga. O nosso trabalho não é adivinhar, é ler com precisão as evidências dessa confissão. Bom, se cada candle é uma confissão, a gente precisa aprender a língua que o mercado fala para se confessar. A gente precisa entender a anatomia dessa confissão. Começando pelo corpo do candle. O corpo é domínio. Simples assim. Ele é o resultado que ficou, o que foi mantido no final daquele período. A cor e principalmente o tamanho dele mostram sem deixar dúvida quem mandou no pedaço ali, compradores ou vendedores. E o pavio, aquela sombra. O pavio é a rejeição. Ele conta a história do quase. Ele mostra onde o mercado tentou ir, mas não teve força, falhou. É a prova do crime, o local exato onde um dos lados perdeu o poder ou bateu numa barreira muito forte. Então, na hora da análise, o processo de diagnóstico é fazer as perguntas certas. Primeiro, quem teve o domínio nesse candle? Segundo, rolou alguma rejeição forte, algum pavio importante? E terceiro, essa nova evidência muda o contexto geral do gráfico? Percebe? Nenhuma dessas perguntas tenta prever o futuro. Agora vamos dar um passo para trás, dar um zoom out. A gente vai sair do candle individual para olhar a psicologia da multidão que move o mercado. A gente vai aprender a ler as cicatrizes emocionais que ficam no gráfico. E a primeira coisa é quebrar um mito, a ideia de linhas de suporte e resistência. A verdade é que o mercado não respeita uma linha fininha, precisa. O mercado respeita zonas. Zonas são como faixas de preço, áreas de conflito e de consenso. E essa metáfora é perfeita. Zonas são as cicatrizes psicológicas deixadas por traumas e arrependimentos do passado. Elas se formam na memória coletiva de dor financeira, do medo de ter perdido uma oportunidade, da esperança de recuperar. É pura psicologia de massa aplicada. A volatilidade também é uma confissão. Não é só um caos aleatório. Volatilidade alta está confessando uma briga intensa, uma incerteza geral. Já a volatilidade baixa confessa um consenso, que um dos lados está no controle. Ela é o termômetro do estado emocional do mercado. Certo. Agora vamos juntar tudo isso para analisar um momento da verdade, o mais prático de todos, quando uma dessas zonas psicológicas é desafiada. É aqui que a gente precisa diferenciar o que é um simples teste e o que é uma conquista de território. A diferença é gritante. Um toque na zona é só um teste sem conquista. É quando o pavio entra na zona, dá uma espetada, mas o corpo do candle fecha fora.
Agora, um rompimento, um breakout, aí sim é um teste com conquista. É quando o corpo do candle fecha do outro lado da zona. Isso sim sinaliza uma mudança real no controle. Mas como ter certeza de que o rompimento é para valer? É bom ter um checklist. Primeiro, o corpo precisa fechar fora da zona. Segundo, o candle seguinte tem que confirmar esse movimento. E terceiro, talvez o mais importante de todos, tem que ter um aumento considerável no volume. Volume é a prova da convicção do mercado. Para resumir essa ideia de um jeito fácil de lembrar, um toque é o mercado fazendo uma pergunta. Um rompimento é o mercado dando uma resposta. O nosso trabalho é esperar pacientemente pela resposta e não tentar agir baseado na pergunta. E com isso, a gente fecha o nosso ciclo de aprendizado. Chegamos na nossa nova estrutura de pensamento. A transformação está completa, de uma mentalidade de vidente para uma de diagnosticista. Então, o resumo da nossa filosofia toda está aqui, em 4 passos. Primeiro, ver o gráfico como um registro histórico. Segundo, ler cada candle como a evidência de uma luta pelo poder. Terceiro, enxergar as zonas como campos de batalha psicológicos. E quarto, para fechar, o trabalho é diagnosticar o que aconteceu e não prever o que vai acontecer. Para finalizar, fica essa reflexão. Será que o que estamos fazendo é ler a história que de fato aconteceu? Ou estamos apenas tentando adivinhar um capítulo que ainda nem foi escrito? A resposta para essa pergunta, bom, ela define tudo.